Boa tarde, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é mais um domingo aí que Deus fez. Alegremos-nos e nos regozijemos nesse domingo tão abençoado. Nesse início de culto, hoje eu coloquei aqui 10 minutos antes para a gente compartilhar uma coisa muito importante acerca do reino de Deus, acerca de uma experiência que John Wesley viveu, né? Uma experiência muito legal que hoje igrejas metodistas estão ali comemorando a questão do coração aquecido. E para fazer uma breve explicação sobre isso, eu vou falar só um pouquinho aqui sobre o que foi essa experiência para você ter conhecimento e base nessa transformação dada por Deus ali no coração de John Wesley, que veio aí ser um excelente missionário, evangelista, que chegou também, Deus usou a vida dele para chegar ao evangelho até todos nós. Nós vamos iniciar. Eu gosto sempre de fazer uma oração e eu creio que Deus ele vai abençoar a sua vida hoje, mediante tudo que nós vamos estar refletindo aqui nesse lugar. Vamos estar refletindo aqui em nome de Jesus. Deixa só eu colocar aqui um louvor. Eu creio que é muito legal esse louvor, fala profundamente ao nosso coração. Adalberto, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos iniciar aí com uma oração. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, te damos graças, te louvamos pela tua fidelidade, Senhor, pois o Senhor tem nos ensinado a depender de ti dia e noite. Hoje foi mais um dia que tu nos desse, mais uma oportunidade para nós vivenciarmos o Evangelho, para nós podermos participar verdadeiramente com vida no altar, para podermos, Senhor, aprender um pouco mais de Ti. E hoje eu creio que é um dia especial que Tu separaste para cada um dos Teus filhos. Eu te peço que aonde chegar essa mensagem, aonde chegar, Senhor, essa ministração, esse vídeo, pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam curadas, pessoas, Pai, que não têm esperança, possam olhar para o alto e encontrar esperança em Ti, que transforma todas as coisas. Pois o Senhor, no meio do deserto, faz ter vida, faz virar manancial. Por isso, Pai, nós sabemos que a vida da pessoa, de qualquer pessoa, pode estar como um vale de ossos secos, sem esperança. Mas da feita que o Senhor há de entrar nesse vale, aquilo que não tinha esperança vai passar a ter esperança e vai ser transformado, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Que o Senhor receba, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Eu peço ao Senhor que olhe os teus filhos que foram atingidos, direto ou indiretamente, devido a essa pandemia, atingindo sua vida financeira, atingindo sua saúde, atingindo seus parentes, familiares, amigos. Eu peço ao Senhor que venha intervir, mudando, Senhor, essa realidade que pode ter trazido tristeza, dores, sofrimento, desconforto familiar. Possa converter isso em alegria, em louvores, em motivos de louvores, porque o Senhor vai transformar essa situação totalmente desfavorável em algo que vai levar o teu nome a ser glorificado na vida dessas pessoas. Cada filho e filha que esteja nos ouvindo, que vai nos ouvir, que vai participar, Senhor, agora desse culto online, ou depois quem vai assistir, que teu Espírito Santo vá lá no íntimo da sua alma, lá no íntimo do seu ser, e fale, Senhor, lá dentro, que o Senhor os ama e que o Senhor está de braços abertos
para transformar, restaurar, curar e abrir as portas que eles precisam. Por isso, Pai, eu sei que essa semana vai ser uma semana impactante, vai ser uma semana onde teus filhos vão receber propostas de emprego, vão receber propostas e vão ouvir que a proposta veio porque, apesar de não estarem contratando, mas apareceu essa oportunidade e a pessoa se encaixou no perfil. Isso é milagre, isso é profecia. E eu profetizo essa bênção na vida dos teus servos e servas. Eu creio, Senhor, que essa semana será uma semana diferenciada. E aqueles pais que estavam verdadeiramente com a carteira aí por assinar, eu creio que vai ser assinada essa semana em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa experiência de oração, por o Senhor nos dar uma oportunidade de orar pelos nossos irmãos. Mas agora, Senhor, recebe nossos louvores, a nossa gratidão. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, pois nós precisamos de Ti, não somente hoje, mas para todo sempre. E nós Te louvamos de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. Porque tudo que temos é Teu, Senhor. Tudo que somos, tudo que conquistamos, vem de Ti, Senhor. E nós reconhecemos isso, pois sem Ti nada podemos fazer. Muito obrigado, Deus, pelo Teu infinito amor, pelo Teu incondicional amor, pelo Teu amor ágape, esse amor perfeito que vem até nós, nos alcança e não nos abandona mais. A Tua fidelidade é algo extraordinário, Senhor, e nós temos que ser fiéis contigo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? A Érica, seja bem-vinda, Dona Cleia aí, os irmãos estão entrando aí para participar dessa live, desse culto online. A gente está aí tendo a oportunidade de servir ao Senhor, usando as redes sociais, usando aí as ferramentas que a gente tem nas nossas mãos. Eu creio que Deus vai estar agindo. E eu quero, antes de passar aqui para uma reflexão, para a meditação e a próxima parte do culto, quero colocar mais um louvor para você perceber como a letra desse louvor é muito importante a gente entender, porque ela tem a ver um pouquinho aqui com a mensagem de hoje, tá bom? Então preste atenção na letra dessa música. Eu vou colocar aqui. Muitos já conhecem. Se você quiser cantar aí em família, onde você estiver, quem não sabe, preste atenção na letra, mas ela fala muito realmente a cada um de nós. É bem conhecida para quem já faz parte aí, tem costume de participar dos cultos. Mas quem não sabe, aprenda a letra aí. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar. Aleluia. Senhor, oh, glória a Deus. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio,
Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Fala, papai, aleluia. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder, como na mão do teu poder. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando conosco, né? Nós temos que realmente descer e mergulhar na glória do Senhor. Como eu disse no início aqui do culto, antes de eu ler a palavra, hoje a Igreja Metodista está comemorando, né, o Dia do Coração Aquecido. E o que é isso? Para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar, John Wesley, que foi um homem levantado por Deus, anglicano, os irmãos, né, irmão João e Carlos Wesley, eles ali, vou ler um pedacinho aqui para você entender da experiência que ele teve, e isso ficou conhecido aí depois dessa experiência, que eu acredito, essa experiência eu denomino como o batismo no Espírito Santo dele, e carinhosamente ele fala que ele sentiu o coração dele queimar, né, arder, sentiu aquecido, e desde aí o ministério dele mudou totalmente. Então preste atenção nessa leitura que eu vou ler aqui, para você entender sobre essa experiência, e logo após a gente vai entrar na ministração da palavra. Os irmãos João Wesley e Carlos Wesley, pastores anglicanos, eles eram anglicanos, embora muito bem intencionados, fracassaram em sua viagem missionária aos Estados Unidos, que durou apenas 18 meses. Rapidinho, 18 meses. Frustrados e deprimidos, João Wesley exclamou: "Fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá?" Então ele voltou com essa dúvida, indo tentar falar do amor de Cristo, mas ele mesmo, ele fala nessa frase aqui: quem me converterá? Ele estava sentindo que faltava algo na vida dele. Durante uma grande tempestade na travessia do Oceano Atlântico, João ficou profundamente impressionado com a confiança e tranquilidade demonstrada por um grupo morávio, que é os moravianos, de cristãos pietistas, que alegremente cantavam e louvavam o nome de Jesus diante da perspectiva de morte. Então ali, ele preocupado em morrer, tempestade ali no meio do mar,
Oceano Atlântico, e aquele povo ali somente cantava e adorava ao Senhor, e dizia: como isso é possível? Tal atitude contrastava com os sentimentos de medo de morte, olha lá, e do juízo final. Tais experiências são o início de uma crise que o levara a uma grande descoberta. O que depois disso vem acontecer? O problema é que eles não conheciam a graça de Deus. Quando Carlos Weller ficou doente a ponto de quase morrer, fui interrogado sobre aquilo em que depositava confiança para a vida eterna, e foi confrontado com isso. Sua resposta foi: tenho empregado meus melhores esforços para servir a Deus. Como o amigo que fizera a pergunta parecesse não ficar completamente satisfeito com a resposta, pensou: Carlos, pois que não são meus esforços razão suficiente para a esperança? Despojar-me-ia de meus esforços? Nada mais tenho em que confiar. Aqui está Vida do Reverendo Carlos Weller, e João, página 102, está dizendo aqui a referência. Embora vivessem uma vida de rigorosa renúncia em busca de santidade, que lhes garantisse o favor divino, por esta via, João e Carlos jamais alcançaram a paz e alegria oriundas da certeza da salvação. Eles tinham essa dúvida, apesar de terem uma vida ali dedicada, mas eles não tinham certeza da sua salvação. Eles precisavam serem batizados com o Espírito Santo, eles precisavam ter esse encontro realmente, ser impactados, faltava algo. Por isso que Jesus ele fala na sua palavra aos seus discípulos o quê? Para eles não saírem de Jerusalém até do alto ser revestido de poder. E com eles é que eles saíram da Jerusalém deles, do país deles, da cidade deles, para pregar o evangelho, mas ainda não faltava algo, faltava a experiência com o Senhor, a experiência do coração aquecido. Em um belo dia ele não queria ir para uma reunião, ele não queria, no dia 24 de maio de 1738. Sabe aqueles cultos que a pessoa não quer ir, não está com vontade de ir, mas mesmo assim ele foi. Uma pequena reunião, uma reunião de célula. Ouvindo a leitura de um antigo comentário escrito pelo reformador Martinho Lutero sobre a Carta aos Romanos, ele estava ouvindo esse comentário, referente a Romanos, que João Wesley sentiu ali naquele momento o seu coração aquecer-se de modo sublime, por haver compreendido perfeitamente a essência do Evangelho de Cristo, renunciando toda a confiança em suas próprias obras e passando a confiar inteiramente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir daquele momento, ele passou a perceber que não adiantava os esforços dele para nada. Sem Cristo, nada ele podia fazer. E naquele momento, o ministério dele passou a ser encarado de uma nova forma. Ele passou a mudar a sua postura diante do seu ministério. Ele teve agora um ministério avivado. Ele foi transformado ali naquele momento. Após essa maravilhosa experiência, Wesley continuou se esforçando para agradar a Deus em tudo, porém, não como meio de se alcançar a salvação. Agora ele já tinha certeza da salvação dele. Mas como produto da fé e como resultado da graça. Não como raiz, mas como fruto da graça santificadora. Nossos frutos hoje são do Espírito Santo, que opera graciosamente em nossos corações. Então hoje, o cristão que prega o Evangelho e não teme a morte, já teve a experiência do coração aquecido, tem tido essa experiência, foi transformado, não teme em negar Jesus. Então hoje, muitas igrejas estão fazendo, aí comemorando os cultos online, estão explicando, falando nos grupos. Hoje de manhã eu coloquei uma mensagem que o bispo compartilhou conosco, participei aí no WhatsApp da igreja. Depois, quem quiser, pode me pedir que eu mando, sem problema nenhum.
e vai falar também um pouquinho aí referente a isso. Mas foi uma experiência muito marcante e eu creio que essa experiência veio transformar a vida não só de John Wesley, mas de muitos outros discípulos que ele foi ganhando e anunciando o Evangelho, e hoje alcançou-nos, né? Deus tem usado aí a Igreja Metodista e muitos irmãos para realmente alcançar aqueles que precisam de cura, de salvação, de libertação, de restauração. Vamos lá. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 8. Vamos acompanhar aí o Evangelho. Mateus capítulo 8. A gente vai... Você viu que a gente cantou aqui um versículo, um louvor, na verdade, que fala que nós precisamos descer. Senhor, eu quero descer como Naamã, aquele homem que precisou descer, mergulhar ali 7 vezes no rio, e foi curado, foi transformado. A gente precisa descer para poder receber a glória. Descer em que sentido? Se curvar diante de Deus, se realmente se derramar na presença do Senhor, e Ele vai transformar a nossa vida diariamente. Em em Mateus capítulo 8, aqui logo no início, vai falar do versículo 1 até o 4. Vai falar acerca de um leproso, a cura de um leproso. A lepra era uma doença que não tinha cura nessa época, por isso que a característica das pessoas que tinham lepra era ficar fora da cidade, era contagiosa, ninguém podia chegar próximo, ele era totalmente isolado. E a gente tem vivido realidades similares, preste atenção. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, sempre a multidão seguindo Jesus. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Preste atenção, irmãos. O leproso foi até Jesus. Ele não ficou esperando, ele foi. Mas o leproso não podia entrar na cidade. Mas Jesus, ele descendo o monte, seguiu uma grande multidão. Imagina, está vindo uma multidão por Jesus. Eu gosto de refletir na palavra assim, tentar visualizar a cena. Jesus vem descendo ali, a multidão com ele, e de repente um leproso, uma pessoa isolada, rejeitada, afastada da cidade, chega até Jesus e diz: Senhor, reconhece que ele é Senhor, se quiseres, ou se for da tua vontade, se for do teu agrado, eu sei que eu não sou merecedor, mas se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo, tu podes tirar essa lepra da minha vida, tu podes tirar essa enfermidade. Ou seja, em outras palavras, ele diz: eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu estou doente, eu sei que eu estou passando aquilo que eu plantei, mas se o Senhor quiser, se for da tua vontade, se tu achar, Senhor, que eu mereço misericórdia, eu ficarei limpo, eu tenho certeza que eu ficarei curado. Ele não deixa nenhuma sombra de variação, de dúvida. Ele expressa essa fé em poucas palavras diante do Senhor. Reconhece, né, que ele precisa e expressa essa fé. E Jesus, imediatamente, no versículo 3, ele diz: e Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai e mostra ao sacerdote e apresenta a oferta de Moisés, que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então Jesus, ele fez essa cura, e aí ele deu essa ordem para ele ir até o sacerdote e apresentar a oferta de cura, né, e não contar a ninguém. Quando Jesus fala isso, a multidão viu ele curar. Então aí Jesus mostra uma coisa muito importante. Ele mostra que ele tem autoridade sobre a enfermidade. Que não existe enfermidade contagiosa que Jesus não possa repreender, não possa curar, não possa mudar aquela situação da pessoa. Mas qual foi a atitude que esse homem fez, que muitos hoje de nós precisamos fazer para receber uma cura divina? O que nós aprendemos com esse texto? Precisamos reconhecer
que podemos estar com uma doença XYZ, uma doença específica, reconhecer, Senhor, eu estou com essa enfermidade, eu estou com esse problema, eu preciso ser curado, mas eu apresento ao Senhor, e se tu quiseres, eu sei que tu podes me curar. Então isso é demonstrar a fé em Cristo de uma forma sobrenatural, é reconhecer que só Ele e somente Ele pode curar de uma forma milagrosa. Hoje, eu sei que Jesus ele deu autoridade aos seus discípulos para ir pregar o Evangelho, colocar a mão sobre os enfermos, eles serem curados. Mas é muito importante a gente exercer a fé como este homem exerceu. Interessante quando Jesus ele vai, tem aquela cena da mulher do fluxo de sangue, depois que ela disse, se ao menos eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Aquela mulher não contou para ninguém, ela só estava na sua mente aquilo ali, a fé era a certeza, e ela enfrentou a multidão, foi lá e tocou, e Jesus para e diz, quem me tocou? É interessante isso, que quando ele fala isso, quem me tocou, o povo lá, meu Deus, para dizer, Senhor, tem aqui uma multidão empurrando, me diz quem me tocou, ele diz, não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder, em algumas traduções de mim saiu virtude. E ela vai lá e diz, foi eu, Senhor. E diz, a tua fé te salvou, né? E na hora o sangue que ela toca nele, o sangue estanca. E interessante que ele estava indo no caminho para um pedido de um pai, que sua filha estava doente e tudo mais. Quando ele chega na casa da menina lá, estavam fazendo já o funeral, que a menina tinha morrido, todos já tinham ciência disso. Quando ele chega lá naquela casa, eu estou contando para tentar ilustrar só essa primeira parte. É interessante que Jesus vira para aquele povo e diz, mas por que chorais? Ela não morreu, ela dorme. E aquele povo, por não conhecer o sobrenatural, a autoridade de Cristo ali, começa a sorrir. Né? Acha assim, esse cara é louco, está dizendo que ela dorme. Mas Jesus entra no quarto, e aí que eu quero destacar onde ela estava, entra no local que ela estava, e diz assim, meu irmão, ponha todos para fora, fica somente aqui os que têm fé. Então precisamos entender e temos que reconhecer, tá? Temos alguma enfermidade, alguma coisa a confessar, reconhecer, falar para o Senhor. E depois que reconhecer, chegar diante dele e dizer, Senhor, eu preciso de cura, eu preciso ser transformado, eu preciso do Senhor, e se tu quiseres, tu podes me curar, tu pode mudar a minha sorte, tu pode mudar a minha vida. Isso vai depender da nossa fé, porque Jesus ele já decidiu nos abençoar, ele já decidiu mudar a nossa história, ele já decidiu isso. Voltando para cá, continua a questão do centurião de Cafarnaum. Você vai ver que eu vou falar uma série de situações aqui nesse capítulo 8 de Mateus, que demonstra realmente posturas de fé sobrenatural. Posturas simples, mas que mudaram a vida de pessoas extraordinariamente. Amém, irmãos? Preste atenção. O centurião de Cafarnaum, ainda no capítulo 8 de Mateus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando. O centurião era um cidadão romano, né, tomava conta, era um soldado romano, tomava conta ali de determinado número de guardas. Centurião geralmente era 100. E dizendo, Senhor, ele chega até Jesus, sendo um centurião, sendo uma pessoa de patente, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Ele cita duas coisas que o criado dele, agora não era ele, é o criado, ele vai interceder por alguém. Então você perceba que quando nós intercedemos por nós mesmos diante do Senhor, nós temos que reconhecer o que somos, o que temos e pedir ao Senhor. Só que agora ele se coloca na brecha, ele vai interceder por alguém, ele chega até Jesus e vai interceder por alguém. Neste caso aqui, o criado dele, se fosse o empregado dele, alguém que ele amava demais.
E aí ele diz para o Senhor. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Jesus conhecia já o coração daquele homem. Ele disse, o Senhor se dispôs, ele disse: eu vou lá na tua casa e vou dar saúde a esse homem. E aí que vem o detalhe que surpreende ali, chama muito mais a atenção de Jesus, a postura e a atitude desse centurião. Vamos lá. Jesus, no versículo 8, e o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha lá, pois também sou um homem sob autoridade e tenho, sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e digo ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam. Então Jesus, vendo a postura desse homem, ele vira para os que estavam seguindo ele. Lembre-se que veio uma multidão seguindo ele. E ele diz: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Este homem era cidadão romano, não era do povo ali de Israel, escolhido ali por Deus. E ele fala a palavra de Jesus: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé como a deste homem. Para você ver que quando nós queremos chamar a atenção de Deus, temos que ter fé. E aí, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, olha lá, e do Ocidente, e se assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque, e Jacó, que é Israel, mudou o nome para Israel, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Se você tiver fé aí agora, e nós conversarmos com o Senhor, e dizermos: Senhor, basta apenas uma palavra tua, e eu creio que eu serei curado, ou a pessoa que eu estou intercedendo será curada. Eu creio que o Senhor vai abrir essa porta aqui em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai resolver essa causa para mim em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai trazer meu filho de volta em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai fazer com que essa situação que eu já estava pensando em desistir agora, depois dessa palavra, eu creio que o Senhor vai mudar a minha sorte em nome de Jesus. Basta apenas uma palavra tua, Senhor. Eu creio que dos céus o Senhor vai dar essa ordem. E em nome de Jesus, nós vamos ser abençoados aqui, em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, na rua que moramos, na cidade que moramos. Irmãos, Deus está mostrando o caminho. Ele está revelando a nós como nós devemos agir mediante as adversidades. Você está pegando aí? Está anotando. Então, essa experiência do centurião aqui serviu de lição para a multidão ali e para nós. Quando nós lemos essa palavra hoje, que nós devemos exercer nossa fé. Nós vemos duas atitudes aqui de fé, duas posturas. E aí, logo em seguida, vem a sogra de Pedro. Vamos ver o que vai acontecer agora com relação à sogra de Pedro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, que era um dos seus discípulos, viu a sogra deste jazendo com febre. Ela estava com febre, estava enferma. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e o serviu. Não falou nada, só tocou na mão. Por que Jesus fez isso? Pedro era discípulo. A sogra, ela ali abençoou ali Pedro, dando a filha para viver com ele.
E Jesus, conhecendo, não precisou nem falar nada. Ele foi lá e simplesmente tocou na mão dela e ela foi curada. Isso prova, irmãos, que às vezes a gente não precisa nem falar. O Senhor vem, toca e já resolve o problema. E por isso temos que ser gratos. Em tudo temos que dar graças. Jesus tem entrado na sua casa, como entrou na casa da sogra de Pedro. Ele tem entrado, ele tem sido convidado, ele faz morada. Aleluia. Deixa ele entrar na sua casa. Se ele já faz morada, deixa ele tocar em você. Deixa ele mudar a sua sorte. Deixa ele mudar a sua estrutura. Ele continua aqui. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e os curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Vou citar aqui, não sei se ela está nos assistindo, tá? Mas a mãe da Kátia tem um testemunho aqui da vida dela. Eu me lembro que quando eu conheci ela mais próximo, era um culto de sexta-feira que tomava conta. Toda sexta-feira o nome dos cultos que a gente fazia era Cura e Libertação. E eu sempre gosto muito de trabalhar nessa linha, porque eu vejo os milagres de Jesus, eu vejo Jesus transformando a vida de pessoas. E essa mulher chegou muito triste, abalada, preocupada, porque tinham dado um diagnóstico a ela que ela não seria mais, não viveria mais por muito tempo, tipo, tinha aí poucos dias de vida, aí, um mês mais ou menos, ou 2 meses. E ela levou, ali na igreja esse problema diante do Senhor. E eu me lembro que eu falei para ela: olha, na sexta-feira que vem, nós vamos orar hoje. Ela levou os exames mostrando o diagnóstico negativo. E nós oramos ali, repreendendo em nome de Jesus, apresentando ao Senhor aquela causa. E eu disse para ela: nessa semana que vai entrar, você volte no médico, faça esses exames. E aí, na sexta-feira, você traga aqui o exame que está mostrando que você não tinha mais cura, e você traga o outro mostrando o resultado e a resposta do Senhor. Essa mulher foi. E eu orei e agradeci ao Senhor. Quando foi na outra sexta, ela veio dar o testemunho com os 2 exames. Um estava mostrando a realidade antes de ter o encontro com Cristo. E depois ela mostrou o outro, mostrando que não apareceu, mas a doença simplesmente desapareceu. Aquela mulher foi curada. Está viva até hoje. Isso já tem mais, deixa eu ver, já tem mais de 8 anos, né, filho? Tem mais de 8 anos isso já. Então são milagres, são situações que o Senhor nos coloca, que muitos poderiam se lamentar: realmente, né, a vida é assim, não tem mais jeito. Irmãos, coloque diante do Senhor. Nós vimos aqui 3 situações já. Primeiro, o leproso chega até Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Jesus vai lá: quero, fica limpo. Depois a gente vê a fé do centurião, uma fé que até mesmo Jesus destaca e diz que nem em Israel ele encontrou fé desse jeito. E agora a sogra de Pedro, que ele vai lá, toca, ela não pede, não fala nada, e vê que ela está com fé, vai lá, toca, ela é curada, e automaticamente ela levanta e vai servi-los, vai ali abençoar, e Jesus vai fazendo muitas curas, muitas pessoas ali vão levando enfermos, e Jesus vai curando, ele não para, porque o prazer do Senhor é abençoar as nossas vidas, é curar, é realmente transformar. E aí, como devemos seguir a Jesus? Continuando em Mateus, você percebe que eu estou sendo bem dinâmico e bem específico em algumas coisas, para você, no final, passar a ter hábitos conforme a palavra está nos ensinando de fé. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, novamente uma multidão em torno dele, em volta dele, ordenou que passassem para a outra margem.
E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, eu vou e não sei onde vou ter casa, não vou ter nada. E aí, vai comigo? E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Nesse versículo aqui, eu quero frisar, 21 e 22, ele diz o seguinte: o homem usou responsabilidades filiais como desculpa para quê? Qual foi a desculpa que ele usou? Para o atraso, porque ele se atrasou. Olha, eu vou me atrasar, na verdade, porque eu vou fazer isso. Mas a resposta de Jesus enfatiza a urgência em segui-lo. Não podemos perder mais tempo. Aquele que quer vir após mim, eu preguei sobre isso essa semana passada. Pegue sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo. Nós temos que seguir. Então, quando nós vamos até Jesus, e nós vemos aqui a experiência que eu citei no início aqui do culto, de John Wesley, que teve a experiência do coração aquecido e não tinha certeza da sua salvação, e depois que ele tem essa experiência do coração aquecido, ele passa a ter certeza, e aí depois disso ele passa a pregar diariamente 3 sermões, devido à fantástica transformação que ele teve. A gente cita Paulo, cita outros nomes que tem na Bíblia aqui relacionados, homens que perseguiram a igreja e passaram a morrer por amor ao Evangelho, porque foram transformados. Então nós não podemos cair numa zona de conforto e continuar vivendo da mesma forma. Nós vivemos em novidade de vida. O Senhor tem nos dado novidade de vida. Olhe para o alto, comece a ver aquilo que você pode fazer para Jesus. Chegue até Ele, converse com Ele, passe mais tempo com Ele. Eu botei esses dias também uma reflexão sobre Face, WhatsApp e Instagram, que às vezes a gente passa muito tempo utilizando essas ferramentas e se esquece um pouco de buscar o Senhor em espírito e em verdade. Eu falei para algumas pessoas que o Senhor mandou falar e disse: olha, Deus quer falar contigo. Larga um pouco o que você está fazendo e converse com Jesus. Ele quer te revelar coisas. Ele quer transformar a tua história. Nós precisamos entender que o milagre, ele vem. E ele vai vir sim. Mas nós precisamos buscar. Você vê que o leproso, ele foi até Jesus. Já no caso da sogra de Pedro, Jesus chegou naquela casa. Mas já tinha uma certa intimidade. Então percebe, irmãos, que as pessoas vão até Jesus. Elas querem ser transformadas. Quando nós queremos algo, a gente não vê obstáculos, não vemos dificuldades, mas sempre vai ter aqueles que vai dizer, perto de você, seja da família ou de fora, vão dizer assim: isso não é para ti, isso não vai dar certo, para com isso. Então não dê ouvidos, busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Vamos continuar. Jesus apazigua uma tempestade. Depois de todas essas maravilhas, curas e explicações, Jesus aqui e seus discípulos, no versículo 23, acompanhe comigo aí, ele vai dizer o seguinte: e entrando ele no barco, com seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Lembra da experiência agora de John Wesley? No barco, com medo de morrer. Os discípulos agora também vão ficar com medo de morrer. Aqui, eles ainda não são batizados no Espírito Santo, tá? E eles vão ficar com medo. E Jesus está aqui dormindo tranquilamente, porque ele já está cheio do Espírito Santo. Ele é fantástica essa história aqui. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. Ou seja,
nós vamos morrer. E tinha homens ali experientes, pescadores realmente, conheciam ali o mar, conheciam aquelas coisas, né? E ele lhe disse: por que temeis, homens de pequena fé? Novamente falando da fé. Você vê que o capítulo 8, ele vai tratando especificamente a situação fé. Eles viram os milagres, eles viram que Jesus fez ao leproso, eles viram que Jesus fez na vida daquele homem ali, do centurião ali, que ele foi curado, né, o seu servo. Eles viram a sogra de Pedro sendo curada, viram Jesus expulsando demônios e tudo mais. E aqui na primeira dificuldade, Jesus vira para ele e diz: por que vocês temem, homens de pequena fé? Ou seja, ainda não tinha entendido que os planos de Deus não são frustrados. E Jesus tinha que completar sua missão e não ia morrer ali no mar, ali, atravessando de um lado para o outro. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Já aconteceu, irmãos, de eu ir. Teve uma vez que eu fui de moto daqui para Salinas, e às vezes na estrada chove. E eu, quando estava indo na estrada, eu vi que um trecho ia chover. E aí eu, na estrada mesmo, levantei uma mão e disse assim: Senhor, não deixa que essa chuva venha cair, porque eu não tenho abrigo, eu vou me molhar, e tem algumas coisas aqui que eu estou levando. Vocês acreditam, irmãos, que a chuva foi caindo para frente? Eu passei somente nas partes que o asfalto estava molhado, mas não choveu na parte que eu estava. Para alguns isso pode ser bobagem, mas quando você tem fé, o Senhor escuta, Ele ouve, Ele responde. Na volta, foi a mesma coisa. Eu orei, pedi ao Senhor que abençoasse a viagem, a volta, e nós viemos, e eu vim na moto, no caso, não tinha uma gota d'água, deu tudo tranquilo, graças a Deus. Na última viagem que nós fizemos, foi o Pedro e mais um amigo nosso, a gente foi de carro, e quando nós saímos de Capanema de volta para cá, para Belém, a gente tinha ido até lá com a pastora Eva, fomos lá na igreja, visitar a igreja, num culto especial, e nós voltamos. E quando nós saímos de Capanema, pegamos a estrada, começamos a louvar o Senhor. De lá até vinha cantando louvores. Terminava um, começava outro, terminava um, começava outro, cantando, adorando, dentro do carro. Isso à noite. E quando chegamos ali por Marituba, mais ou menos, na entrada de Marituba, o carro deu um problema ali. A gente parou no posto. A gente ia parar no posto, o carro deu um problema. A gente foi lá, viu o que era, ajeitou e seguimos viagem, conseguimos chegar tranquilos. O que é isso, irmão? A mão de Deus está conosco. Nós precisamos realmente confiar no Senhor, depender do Senhor, pois Ele sabe todas as coisas. Então aqui, Ele vai no meio da tempestade, está tendo uma tempestade na frente, você pode não estar vendo, mas se orar, como diz o Salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. É essa fé que o Senhor espera que a gente venha exercer. Você tem buscado e demonstrado essa fé para com o Senhor teu Deus? Deixa Deus te usar. E ele continua no versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, e que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tudo ele fez, tudo ele criou, tudo ele transformou. A gente sabe que Deus, se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a terra abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós amamos ao Senhor, nós vamos entender realmente o que é ser transformado. Por isso que quando hoje você ouve uma pessoa falando: tu queres aceitar Jesus? E há uma resistência, essa pessoa ainda não teve o encontro que deveria ter. Ela ouviu falar. Mas quando tem um encontro,
A pessoa está no culto ali esperando, o pastor não vai dizer isso hoje, eu só vim hoje para o culto porque eu quero aceitar Jesus, ele não diz, ele não diz. É interessante que quando eu aceitei Jesus, eu sempre comento essa história, o pastor no culto, à noite, no sábado, não tinha falado. E eu procurei ele depois do culto e disse, olha, como é que aceita Jesus esse negócio? Porque eu já tinha sido impactado ali. E eu queria ter certeza daquilo. Domingo de manhã foi a mesma coisa. O pastor foi lá e eu me lembro que ele falou que queria aceitar Jesus, isso já depois, já de ter acabado a escola, e eu procurei ele, eu quero, ele perguntou assim, se Jesus voltar agora, tu tá salvo ou tu tá perdido? Eu não sei, pastor, tem tanto pecado. Ele disse, não, você acabou de aceitar. Era bebê na fé, não sabia, discernia ainda algumas coisas. Você acabou de aceitar, de receber, você veio. Ninguém te chamou, você veio. Você perguntou, você está dizendo, como é que eu aceito? Como é que eu faço parte do corpo? Porque eu queria, estava na hora de eu nascer de novo. Naquele momento eu estava morrendo e nascendo. Então aqui eu fui transformado. E aí, estou falando dessa historinha, porque eu vou entrar numa parte aqui que é bem interessante. Preste atenção. Depois de Jesus ter enfrentado essa tempestade, Satanás sabia que Jesus ia chegar numa cidade chamada Gadara, os Gadarenos. E ali, a principal economia da cidade era a venda de porcos, eles sobreviviam disso. Perceba aqui o porquê dessa situação aqui nessa cidade, que o povo não quer que Jesus fique nessa cidade, e por que aconteceu essa tempestade. Satanás não queria que Jesus chegasse até essa cidade, porque Jesus foi nessa cidade somente para deixar e consagrar um evangelista, um missionário naquela cidade. E muitos hoje dizem assim, eu não tenho ainda capacidade para isso, eu não tenho condições. Perceba aqui agora a situação desse homem, que existe curas de duas coisas, né? Cura física e cura espiritual, de alguma atormentação de espíritos e tudo mais. E tendo, versículo 28, e tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, uma província, saíram-lhe ao encontro 2 endemoninhados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho, ou seja, ninguém se atrevia a passar por ali devido a esses endemoninhados que estavam ali com espíritos malignos que realmente poderia até feri-los. Eu não sei quantos de vocês já tiveram experiência de presenciar uma pessoa possessa de um demônio, de legião. As pessoas, dependendo do tipo de demônio, ganham uma força extrema, que às vezes dá 5, 6 homens para tentar segurar e não conseguem. Mas pelo nome de Jesus, eles ficam quietinhos, amarrados e são expulsos e tem que sair, porque o nome de Jesus tem poder e o sangue de Jesus tem poder. Então, e eis que clamaram dizendo, eles veem Jesus, esses demônios, e clamam, eles gritam. O que eles falam? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Os demônios sabem que o final deles é no inferno. Eles sabem disso. E o que eles querem fazer? O papel deles é roubar, matar, destruir. O papel de Satanás. Então, o máximo de pessoas que eles puderem afastar da presença de Deus, eles vão fazer. Por isso que é importante nós entendermos a palavra e ver as consequências daqueles que realmente estão longe do altar, estão longe de Deus, não exercem sua fé no Senhor. E ele reconhece, viestes aqui atormentar-nos antes do tempo, ou seja, eles já sabem que eles estão condenados. Para eles não tem jeito. E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos, que era a economia da cidade. Ali muitas pessoas criavam porcos, sobreviviam disso. E os demônios rogaram, eles pediram autorização, eles rogaram a Jesus. Presta atenção, eles já sabiam que eles iam ter que sair da vida daquele homem, porque aquele homem é escolhido por Deus para ser missionário naquela cidade.
Você é um escolhido por Deus para ser missionário na sua cidade, na sua casa. E muitas das vezes as pessoas têm sido, vamos dizer, não é a palavra covarde, mas têm tido medo de exercer o ministério que Deus tem colocado e a autoridade que Deus tem te dado. Presta atenção. Os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, ou seja, se tu vai nos expulsar da vida desse homem, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Demônios entram em animais, irmãos? Entram. Eu já presenciei um demônio entrar num cachorro para querer me avançar uma vez. Eu estava num local, fui desafiado, na verdade, foi chamado para orar para uma pessoa que morava dentro de era um pai de santo, morava dentro de um terreiro, lá para Ananindeua, e consagrei, fomos lá, e quando eu fiz a oração lá e fui ungir a casa, o cachorro que estava preso lá no fundo do quintal com uma corrente, o demônio entrou naquele cachorro, e ele quebrou a corrente e vinha na minha direção. Eu estendi a mão, repreendi, aquele cachorro caiu no meio do terreno como morto. E quem viu aquilo disse assim: pastor, o cachorro morreu. Ele disse: não, ele não morreu. O demônio que estava nele ali, ele caiu e ele vai sair, porque o cachorro não tem culpa de nada. Lá no Éden, lá no Jardim do Éden, a gente vê lá a primeira manifestação de demônio, no caso Satanás entrando na serpente. Né? E a gente viu a consequência de tudo aquilo. E aqui ele vê aqui os porcos, né? Ele usa os porcos. E ele lhe disse: ide, para mim é importante essa vida, pode entrar nos porcos. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. Engraçado que os porcos estavam normais, os animais estavam normais. Quando aqueles demônios entram nos porcos, o que acontece? Eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Você vê que aonde Satanás está, só é desgraça, só é coisa ruim. Aí imagina aqueles comerciantes que viram, né, seus porcos, aquelas pessoas que criavam, cuidavam, vendo sua manada todinha. Aí eles se associaram: só foi esse cara chegar aqui, meus porcos morreram. Preste atenção. E os porqueiros fugiram. E chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que lhe retirasse do seu território. Se você for ler esse mesmo texto, lá em Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20, e Lucas, capítulo 8, versículo 26 ao 39, aqui termina aqui, lá vai estar narrando o seguinte: que este homem demoniado, tá, gadareno, ele vai dizer, aqui diz 2, lá diz 1, o importante é que Jesus curou, libertou, restaurou a vida. Ele vai dizer: Senhor, eu vou contigo. E Jesus diz: não, tu vai ficar na tua cidade, tu vais falar para os teus o que o Senhor fez contigo. Ele diz não. Tem hora que o Senhor vai dizer não. Deixa eu ver aqui se está em Lucas, capítulo 8 também. Espera aí. 8, 26 ao 39. Só para a gente fechar. Está aqui, Lucas 38, versículo 38. 8:38. E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, Jesus diz não. E despede, diz: não, fica aí. Torna para a tua casa, palavra de Jesus, versículo 39 de Lucas, capítulo 8. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Ou seja, Jesus ele fala, quantas coisas te fez Deus. E ele foi apregoando, evangelizando, anunciando por toda a cidade. Jesus mandou ele falar para casa. A graça, a unção,
a cura, a transformação na vida daquele homem foi tão grande que ele foi falando por toda a cidade. Wesley, depois de ser transformado na experiência do coração aquecido, passou a pregar 3 vezes por dia. Você já foi transformado? Quantas vezes você tem pregado o Evangelho? Você tem medo de anunciar o Evangelho? Tem receio? Você precisa ser curado de alguma coisa? O que te impede de fazer a obra? São demônios como a vida desse homem? É uma doença que te impede? É um medo que não deixa você sair? E ele foi apregoando toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Esses dias, eu fui na casa de uma família, depois da mensagem de sexta-feira. E quando eu saí daqui de casa, o Senhor falando comigo, dizendo assim: meu filho, eu escolhi você e muitos outros. Tem poucos trabalhadores na seara. E esse povo precisa aprender sobre fé. Crê em mim. Eles estão crendo mais nos noticiários. Estão crendo mais em homens que estão dando estatísticas humanas que têm amedrontados. E as pessoas estão tendo medo. E eu sou o verdadeiro amor. E tu já falaste isso na igreja. Eu sei que tu já falaste isso nas lives. Repete isso domingo de novo. Eu disse: o que, Senhor? Diga para eles como está lá na epístola de 1 João. O verdadeiro amor, que sou eu, lança fora todo medo. E quando eu fui naquela casa, cheguei naquela casa, todos ali, com exceção de uma pessoa, chegou para mim: pastor, todos aqui já pegaram Covid. A minha reação poderia ser qual? Rapaz, deixa eu ir embora daqui que o Senhor falou comigo antes. E o Senhor tinha me dito o seguinte: filho, vai como ovelha para o meio de lobos, mas nada vai te tocar. Eu sou o teu Senhor. O verdadeiro amor, irmãos, lança fora todo medo. Se tiver que pegar o Covid ou não, quem vai determinar é o Senhor. Não tenha medo. Ele é quem nos protege. Ele é quem guarda. Veja o leproso. Ninguém podia tocar no leproso, senão era contagiado, era contaminado. Jesus vai lá, toca e diz: eu quero que seja limpo. E ele foi limpo. Então hoje nós precisamos recuperar essa fé. Quem não tem fé, peça a Deus que lhe dá de graça. Tua palavra hoje vem nos sacudir, vem realmente chamar nossa atenção para a gente ter fé, confiar. E aí, eu li naquela casa, eles podem estar assistindo agora, eles vão relembrar, e eu amo aquela família ali também, de coração. E eu digo que o inimigo da fé é a ansiedade. A ansiedade atrapalha. Muitas das vezes a gente ora, pede ao Senhor, o Senhor cura, restaura, transforma. E a pessoa depois diz: meu Deus, mas eu vou ter que tomar aquele remédio, meu Deus, eu vou ter que fazer isso, meu Deus, eu vou ter que... Será que Deus curou? Será que realmente Deus me transformou? Mas eu já estou sentindo a dor de novo, eu acho que não funcionou aquela oração. Em nome de Jesus, está queimado esse pensamento negativo. Aonde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. Coloca o teu coração diante do Senhor. Fala com Ele as tuas necessidades. Diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Eu estou na tua mão. Faz a tua vontade, que seja feito conforme o Senhor tem determinado. Porque eu posso até planejar um planejamento aos meus olhos perfeito, mas ele, aos meus olhos, pode estar perfeito, mas o Senhor vai olhar e vai ver que tem várias falhas. Mas o teu projeto, Senhor, para a minha vida, ele é perfeito. Então aqui nós acabamos de entender que Jesus, ele veio e demonstrou nesse capítulo 8 de Mateus várias curas, várias operações de milagres que Jesus fez, faz e pode fazer na vida das pessoas. E você está precisando de uma cura?
está precisando de uma resposta, está precisando de um milagre, está precisando de uma transformação, os cultos vão começar. A igreja vai começar a funcionar novamente. Aí o Senhor está chamando-nos. Eu posso contar contigo? Eu vou te chamar. Você quer ter a experiência do nascer de novo? Você está sentindo o seu coração queimar por dentro? Sentindo essa paz que o Espírito Santo dá? Eu aprendi a adorar o Senhor pelo que Ele é. Não são as circunstâncias que vão nos levar a adorar ou não adorar. Nós temos que confiar. Você já colocou os seus problemas diante do Senhor? Veja o exemplo do leproso, da sogra de Pedro. Veja o exemplo do centurião de Cafarnaum. Veja o exemplo aqui do endemoninhado de Gadareno. Veja o exemplo dessas pessoas. E comece a ter uma postura baseada nessa palavra diferente. Porque cura divina, ela vem para aqueles que têm fé. O Senhor, Ele olha sobre a terra e Ele diz, ainda hoje que faz isso. A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Por isso que Ele falou para os seus discípulos, muito claro, orai ao Senhor da seara, para mandar trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Deus está chamando evangelistas, líderes de célula, líderes de criança, líderes de jovem, líderes de mulheres, líderes de homens, líderes de louvor, pessoas que estão dispostas a pagar o preço, pastores, verdadeiramente ter experiências, e tu vai ver que aonde tu tocar, a gente não vai botar dificuldades para servir, porque quem põe dificuldade ainda não entendeu o que é seguir a Cristo. Eu quero orar com você. E eu sei que Deus, Ele vai, sim, assim como curou a vida desse leproso, como curou o servo do centurião, como curou a sogra de Pedro, como libertou muitas pessoas aqui endemoniadas que foram levadas até Ele, e também enfrentou essa tempestade, curou esse homem de Gadá, e ali naquele momento já o consagrou como evangelista ali naquela cidade. Deus vai fazer isso na tua vida. Sabe por quê? Porque a palavra nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você tem um pedido de oração, meu irmão? Então, se você tem um pedido de oração, eu te convido agora a fechar os seus olhos e nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que faça um milagre na tua vida. E assim como aconteceu aqui na palavra, assim como aconteceu aqui alguns anos atrás, vai acontecer na sua vida hoje. Você crê? Então coloque a mão na altura do seu coração, aí onde você está. Pare tudo que você está fazendo e vamos orar e falar com Deus. Amém. Querido Deus e amado Pai, te louvamos, Senhor, por essa palavra que vem nos alimentar, que vem nos ensinar e que vem nos mostrar que devemos ter a fé em Ti, uma fé sobrenatural, uma fé, Senhor, que realmente vai transformar. Temos que ter a atitude de Te receber como nosso único e suficiente Salvador, sabendo que sem Ti nada podemos fazer, sabendo, Senhor, que se vier uma febre, o Senhor tocando na nossa mão, seremos curados. Se vier alguma enfermidade, se vier alguma lepra, alguma pandemia, seja o que for, o Senhor tem autoridade para repreender e curar os teus filhos. Por isso, Senhor, com uma atitude profética, nós colocamos a mão no nosso coração, na altura do nosso coração, e te pedimos, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes curar a vida desse filho, dessa filha, que te pede agora, que derrama as suas lágrimas diante do Senhor,
que está sendo tocado pelo Senhor, que está sendo impactado agora com teu Espírito Santo, e está mostrando para ele e para ela que o Senhor é fundamental nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está tirando toda essa inflamação. O Senhor está removendo essa virose. O Senhor está curando esse órgão que apresentava uma enfermidade que já estava alojada e muitas das vezes até avançada. Deus, em nome de Jesus, restaura teus filhos e filhas que têm problema nos ossos, com reumatismos, nas juntas. Restaura teus filhos, Senhor, e filhas que têm algum problema com pressão alta, com diabetes, ou com tantas outras enfermidades. Em nome de Jesus, restaura teus filhos e filhas que precisam de libertação, que precisam que essas correntes que Satanás intitulou e colocou sobre eles, correntes pesadas, sejam quebradas e o teu nome seja glorificado nessa vida. Que esses que são hoje, estão vivendo como filho pródigo, estão voltando, estão reconhecendo que só o Senhor é Deus, que estão pedindo para fazer parte do corpo, que o Senhor receba, coloque o seu nome no livro da vida, coloque um anel no seu dedo, coloque a marca da promessa do teu sangue sobre sua vida, que teu Espírito Santo venha transformar de dentro para fora, que eles tenham, Senhor, em nome de Jesus, essa fonte a jorrar, como está no Evangelho de João, a fonte que vai jorrar do seu coração e nunca cessará, fonte de água viva. A língua vai pronunciar o que o coração está cheio e vai pronunciar aquilo que vem de ti, Senhor. Senhor, se tem algo que os teus filhos e filhas que estão nos assistindo estão desmotivados, chegaram a desistir, eu peço agora, Senhor, que o Senhor venha restituir a sua fé, venha restituir o seu sonho, venha restaurar a sua esperança e venha providenciar, Senhor, que esse servo e serva, que esse filho e filha que está se reconciliando, que está pedindo ao Senhor uma solução, venha ser preparado por ti para receber esse presente do Senhor. Perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa os pecados, pois nós sabemos, Senhor, que tu pode todas as coisas. Disso eu não tenho dúvidas. Como foi profetizado no início dessa ministração, Senhor. Muitos dos teus filhos e filhas, eu estendo a mão porque eu creio que lá onde eles estão sendo tocados por ti. No início dessa mensagem foi profetizado que aqueles que estão desempregados vão receber a proposta de emprego. Ah, Senhor, a tua palavra diz que os teus filhos não mendigariam o pão. E eu sei que o Senhor vai providenciar todas as coisas e não vai deixar faltar nada. Eu creio, Senhor, na tua palavra. E creio, Senhor, que eu vou ouvir, eu vou presenciar e ver muitos testemunhos dos teus servos e servas, falando, anunciando e glorificando que a partir de hoje a sua vida não será mais a mesma, mas eles são agora reconhecidos como servo, serão obedientes à tua palavra e farão aquilo verdadeiramente que teu Espírito estiver conduzindo que eles façam, em nome de Jesus. É a oração que te fazemos e já te agradecemos, profetizando o milagre na vida desse servo, dessa serva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu profetizo essa bênção na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Eu creio que você aí na sua casa está sendo abençoado, você foi tocado pelo Espírito Santo, Deus está mudando a sua sorte. Eu posso dizer para você, levanta e anda. Aquilo que você não podia fazer, agora você pode. Aquilo que você não podia verdadeiramente, estava limitado a algumas coisas, comece agora a fazer, crendo no teu milagre, na tua promessa.
crendo nessa oração que nós fizemos ao Senhor, só agradeça em nome de Jesus. Quero deixar aqui um abraço aí para todos os irmãos. Eu sei que Deus está abençoando aí a família, a Alda aí que mandou aí, né, para oração pela família. Nós oramos pela família já. Um abraço à dona Raimunda também aí, em nome de Jesus. E nós vimos a experiência do coração aquecido. Você está com o coração aquecido? Então, comece a servir ao Senhor com alegria, né? Comece a servir ao Senhor, se dedicando à obra do Senhor. O pastor vai estar, amanhã eu vou estar viajando, devo estar retornando na quarta ou na quinta. Então, terça-feira, eu devo estar fazendo aí uma live junto com vocês, mas eu vou pedir também a ajuda da liderança para fazer essa live. Aí o João aí vai estar ajudando, o Pablo aí, vou estar conversando com eles, aí o Alexandre, vou pedir para estar intercalando aí. Deixa Deus usar vocês aí em nome de Jesus. Dona Cleia, avise o Alexandre para ele se preparar aí já, tá bom? Em nome de Jesus. Peço oração a vocês, que eu vou estar indo em viagem, vou estar aí falando com o pastor Anderson também, lá em Paraupeba. Já até falei para ele que eu vou estar passando por lá. E eu peço a vocês que estejam orando por nós. Eu creio que Deus vai estar abençoando as nossas vidas em nome de Jesus. E vamos continuar focados na obra do reino. Até o presente momento, só para citar para os irmãos, nós ainda estamos vendo a oferta missionária, a oferta do vaso. A gente precisa repassar aí para a sede. E você que tem esse propósito, entre em contato conosco. Até agora só tem uma aqui, nós recebemos uma. Aqueles irmãos que vão ofertar, vão dizimar, entre em contato conosco. Eu creio que Deus vai estar abençoando a sua vida. A gente deve estar aí essa semana, eu vou combinar aí com o João também, né, com o Pablo. Os irmãos já dão uma arrumada ali na frente da igreja, e lá dá uma limpada, que os cultos devem voltar aí aos poucos. Deus está atendendo a nossa oração e a gente já vai estar se congregando novamente todos juntos. E eu devo estar fazendo aí, não essa semana, só para me fechar os avisos aqui, eu fiz um teste aqui num aplicativo chamado Zoom. Para quem não conhece, comece a pesquisar aí. E a escola de discípulos eu devo estar fazendo aí pelo Zoom com vocês, tá bom? Os membros, os alunos da escola de discípulo, então já fiquem ligados. Eu até mandei para alguns aí um link para ir fazendo já um teste, para ir já aprendendo e pesquisando, que eu vou mandar o convite para vocês numa data específica agora, essa semana. Eu vou ver se eu faço no sábado, aí para você acompanhar a escola de discípulos, e a gente vai estar aprendendo aí com os discípulos aí, ensinando e aprendendo aí acerca do reino de Deus, do evangelho, como servir ao Senhor, tá bom? Então que Deus te abençoe, que o Senhor verdadeiramente guarde a sua família, te dê uma semana de vitórias, em nome de Jesus, e receba a bênção apostólica. E fica aqui o abraço e um beijo do pastor Márcio, em nome de Jesus. Recebe aí. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Beijo do pastor Márcio. Um abraço. Glória a Deus.